Olá, boa noite, bem-vindos a mais um programa Noite Informativa. Já sabe que às sextas-feiras contamos com a presença do Dr. António Frangules. Hoje vamos falar da abertura da 7ª sessão da Assembleia da República, que no discurso inaugural, a Presidente do Parlamento, Verónica Macamo, defendeu que não existe um modelo perfeito de descentralização. Por isso mesmo, o Parlamento terá de aperfeiçoar este modelo, esta proposta de revisão pontual da Constituição. Passo então a cumprimentar o nosso convidado. Boa noite, Dr. Frangules. Obrigada mais uma vez por estar aqui. Esta questão de descentralização, deste novo pacote de descentralização, está a ser, obviamente, bastante discutida, bastante analisada. Muito se fala desta questão das autarquias provinciais. Aliás, alguns diplomatas entrevistados por nós sobre este novo modelo de descentralização, eles foram peremptórios ao dizer que cada país é um país e, portanto, que o modelo de descentralização deve se adequar. Os pronunciamentos da Presidente do Parlamento, Verónica Macamo, ao dizer que não existe nenhum modelo perfeito e que eles mesmos terão de aperfeiçoar esta proposta. Muito boa noite a todos os senhores telespectadores. E começar por dizer que ela afirma peremptoriamente que não há, e na sua retórica ela não dá muito espaço para que se faça o que se devia ter feito. E aliás, esta é a tônica, né, dos proponentes, é a tônica até dos proponentes dentro da Assembleia, porque eu estou lá esses dias. Então, levou-me esta afirmação a uma reflexão corrida, que eu vou ler aqui corridamente, e não vamos ter perguntas e respostas. É uma reflexão que penso não vai terminar aqui. Eu começo por retomar a sua afirmação, onde a Presidente diz: não há no mundo um modelo acabado e perfeito de descentralização. E eu começo por fazer a pergunta: será que a Presidente da Assembleia da República não sabe que, em contrapartida, há no mundo modelos mais avançados, modernos e melhores que este nosso torpe modelo, que já nasce torto no seio da mãe pátria? São exemplos, entretanto, Suíça e os seus cantões, Portugal com as suas regiões autónomas e até as nossas autarquias locais, que depois de 20 anos de uma democracia bem-sucedida, o Partido Frelimo, digamos, em conluio com o Partido Renamo, pretendem destruí-la pura e simplesmente. Continua a reflexão. Será que ainda não se apercebeu quão nocivo moçambicano? Será que a senhora Presidente ainda não se apercebeu que o seu presidente do partido vai ficar na história deste país pelos piores motivos, que nem aquele senhor das dívidas? Será que o clamor que vem de todos os lados não dá para fazer entender que isto é uma farsa? É uma falsa descentralização? Será que a Presidente, na qualidade de jurista que é, esta proposta de descentralização não vê
nela uma reedição daquela que constava na Constituição Portuguesa de 1933, que instituiu o regime fascista de Salazar. Esse regime odioso, em 1964, o Estado Novo era melhor para os portugueses da altura. Depende nas suas lições sobre o mesmo assunto. No Estado Novo, que eu me referi há pouco tempo, coletivas distintas do Estado, mas não havia descentralização, que é o nosso caso para as chamadas províncias descentralizadas. Não havia descentralização em sentido político, pois eram dirigidas por presidentes de Câmara nomeados e demitidos pelo governo e não por magistrados eleitos pelas populações. É o nosso caso. Estamos a caminhar para isso, se esta proposta passar tal e qual. A senhora Presidente sabe de certeza que não se pode falar de descentralização no sentido jurídico-político separada do reconhecimento da sua autonomia face ao poder central. Pois o poder central não faz parte da sua essência democrática. Quer dizer, o que os proponentes têm de perceber, e sobretudo a Frelimo, porque ela manda, ela faz, ela fez e continua a fazer, o que deve perceber é que em direito só se pode falar de descentralização quando estamos em face de uma pessoa coletiva diferente do Estado e dele juridicamente separada. Era assim no regime do Estado Novo que eu me referi, que havia, passa a repetição, um regime fortemente centralizado, sob a aparência de descentralização. Para distinguirmos se estamos a falar no plano jurídico ou no plano político-administrativo. Ora, no plano jurídico, o poder está centralizado quando todas as atribuições estão por lei conferidas ao Estado, não existindo qualquer pessoa coletiva pública incumbida na função administrativa. Ao contrário, o sistema só é descentralizado quando a função administrativa não está confiada apenas ao Estado, mas também existem outras pessoas coletivas territoriais, por exemplo, as autarquias locais. Nota importante: basta que existam autarquias locais como pessoas coletivas distintas. No plano político administrativo, pode haver e destituídos livremente, ou quando estes estão juridicamente cercados por uma ampla tutela de mérito. E eu tenho comigo o artigo, por exemplo, 59 desta proposta. Competências gerais, né? Vem que compete ao Estado no exercício
ao chefe de Estado no exercício da sua função. Portanto, H1 dizer assim. Vejamos o que temos quando há descentralização pelas respectivas populações. Que a situação atual, as autarquias, os seus presidentes são eleitos diretamente, deve deixar de ser e voltar atrás. A lei considera-as independentes no plano das atividades, se me vem, então já, administrativa do Estado. No número 3, a anterior é a tutela da legalidade, portanto, aquilo que vem expressamente na lei. Aqui no número 3 diz excepcionalmente e nos casos expressamente previstos, excepcionalmente e nos casos expressamente previstos na lei, a tutela pode ainda é o fundamento e o limite da atuação administrativa. Em primeiro lugar, eu tenho a minha atuação inspirada no que está escrito na lei. Eu tenho, tanto, a competência de construir escola. A tutela de mérito é aquela que me vai dizer que não era para as eleições, para os tais. Portanto, a tutela de mérito hoje, em países como Portugal, por exemplo, já não tem tutela de mérito. O artigo 243, se a memória não me atrasou, da Constituição Portuguesa, já abandonou. Portanto, ao que disse a Presidente da Assembleia da República com relação a esse novo pacote de descentralização, quer-me parecer que ela abriu espaço para uma discussão dentro do Parlamento e que possivelmente essa questão das autarquias locais pode ser revista e até alterada. Não, mas se diz que pode ser revista, essa é a situação exatamente porque, se formos a reparar, o que se tem dito até agora é que não há lugar, senão algumas pessoas fora dos que têm o dever de o fazer. Por exemplo, o Teudato Unguar vem, por sua vez, a dizer que não se pode excluir neste espaço dos 90 dias. É possível aceitar-se, mas o que se tem estado a dizer lá dentro é que o acordo dos dois não pode ser mexido nem uma vírgula. Tudo bem? Mas quando a Presidente diz que este modelo vai se aperfeiçoar, eu penso que nas entrelinhas nós podemos subentender que há essa possibilidade de se rever o que estiver a saltar. Não, eu pelo menos não entendi assim. Que estava já aberta a possibilidade de se aperfeiçoar e aprimorar, como diz o constitucionalista Teudato Unguar. Se assim o é um passo mais realização no verdadeiro termo. Mesmo depois de aprimorar, do modo como estão as coisas feitas, nós já vemos de falar de descentralização, sim senhora, mas não no verdadeiro termo da palavra descentralização. É uma reflexão e eu também vou aprimorar e aperfeiçoá-la e até vou publicar. Exato. Porque o que eu trago aqui é exatamente a distinção do que é descentralização, da centralização, para depois compararmos a uma exiguidade de tempo. Hoje só temos 1 hora, cirúrgico, né? Então, da própria proposta. Portanto, ilustrar que o que nós temos é uma descentralização concentrada. Portanto, não temos descentralização. Exato. Porque a descentralização tem que ser no plano político-administrativo. E nós não temos descentralização no plano político-administrativo quando nós encontramos o governo central, não é, a interferir, portanto, não faz parte da essência democrática. Só há descentralização quando, de facto, há pessoas coletivas, públicas, até podem ser privadas, mas normalmente públicas,
distintas, bem separadas, essas pessoas do Estado. E, portanto, dizemos que o Estado difere das pessoas coletivas públicas para poder dizer-se que há descentralização. Daí que um dos exemplos primários é que basta haver autarquias locais, no verdadeiro sentido das autarquias. Por exemplo, no nosso caso, né, podemos falar de descentralização. Essa descentralização pode ser, não é, autarquias tipo superior, como até dizia o Gilles Stack, e até a própria Constituição consagra, portanto, autarquias do nível superior. Mas não na situação em que nós nos encontramos com os governos provinciais, que são nomeados livremente, destituídos pelo poder central. Então, basta haver uma dessas questões e o problema de tutela apertada. Até é o de menos. Mas basta o poder central ter a competência, não é? O poder destituir a qualquer altura que lhe aprover e lhe apetecer. Não podemos falar de descentralização. Exato, vamos então aguardar o seu pensamento com relação a este tema. Nós vamos então prosseguir ao nosso próximo tema. Vamos falar da abertura do ano judicial, onde várias personagens. Vamos particularmente falar sobre o que o bastonário da Ordem dos Advogados disse com relação ao processo das dívidas ocultas. Nós vamos ver uma reportagem e já voltamos para a análise do Dr. Frangulos. Até já. Não posso deixar de me referir. Flávio Menente foi o primeiro a discursar e o único que gelou a sala com um discurso contundente. Com pouco mais de um terço O bastonário da Ordem dos Advogados distribuiu críticas para várias instituições representadas na cerimônia ao mais alto nível. Assunto por assunto. Processo de revisão pontual da Constituição. É importante que seja promovido um debate público alargado. De outro modo, estaríamos a excluir sensibilidades relevantes e, eventualmente, a correr o risco de deixar de fora outros fatores suscetíveis de pôr em causa a paz. Se queremos defender o Estado de Direito, onde a ampla participação de todos é uma característica fundamental, não podemos aceitar, não podemos correr o risco de proceder a alterações que se centram na acomodação de pessoas, subalternizando programas de desenvolvimento econômico e social. É que a criação das assembleias distritais pode ter um impacto financeiro elevado. Atuação da PGR no caso das dívidas ocultas. Achamos que constitui um passo importante para um processo de instrução preparatória identificado como sendo o processo número 1/2015, sem quaisquer arguidos constituídos envolvidos 3 anos, mesmo depois do relatório da Kroll revelar que 500 milhões de dólares tiveram uma aplicação desconhecida, é no mínimo estranho. Há necessidade de se tratar este processo com a seriedade que ele merece, sob pena da justiça moçambicana cair no descrédito total. Tragédia na lixeira de Olene. 16 concidadãos nossos perderam a vida porque não foram tomadas medidas no sentido de impedir que vivessem naquele local. A Constituição da República estabelece, no número 1 do artigo 59, que, e cito, na República de Moçambique, todos têm direito à segurança. Quando os órgãos do Estado são aplicáveis, como foi o caso, ficam aqueles entes na obrigação de indemnizar os lesados, tal como resulta da própria Constituição da República. Viatura com vidros fumados. Ainda no domínio da legalidade, não podemos deixar de falar do famoso caso dos vidros escuros, em que a PRM, sem qualquer fundamento legal, removia as películas e aplicava multas.
tivemos acesso a um parecer da Procuradoria-Geral da República que termina referindo que o uso de som. Aliás, se fosse proibido ter vidros escuros, o Inater não teria preparado uma proposta de decreto para introduzir essa matéria no regulamento do Código de Estrada. A nossa opinião em torno deste assunto dos vidros escuros é que se trata de um falso problema. Não são os vidros escuros que são causa de criminalidade, nem é por causa deles que os autores não são encontrados. Se as autoridades quiserem saber de alguma situação que constitua uma verdadeira alteração às características dos veículos, que cuide de verificar se as viaturas que passaram a ser movidos a gás averbaram tal facto nos respectivos livretes, pois essa sim é uma característica definida por lei e que não pode ser alterada sem que as autoridades competentes o averguem. Portanto, Dr. Frangulos, desde que o bastonário começou então a dirigir as pastas da OAM, uma diferença do que ele tem dito ao longo desse tempo todo até agora. Portanto, não é o bastonário que nós estamos habituados a ver. Qual é a análise que faz deste o seu pronunciamento na abertura do ano judicial? Eu penso que em tudo existe um darwinismo, né? Um evolucionismo, né? Mas eu o conheço bem, ele também me conhece. A verdade acima de todas as exceções. Eu penso que ele está de parabéns, embora essa sua posição no nosso Real Moçambique possa trazer àquelas pessoas que não gostam de ser incomodadas neste país, porque arrogam-se serem os donos deste país. Até já inventaram um termo. Mas ele tem uma função, está no âmbito das atribuições da Ordem dos Advogados, portanto, a consolidação do Estado de Direito, a defesa dos direitos e liberdades fundamentais, a promoção do acesso à justiça, o pronunciamento sobre os projetos de diplomas legais, promoção do respeito pela legalidade e luta pela dignidade e prestígio da profissão, bem como a defesa das imunidades do advogado. Faz parte, portanto, das suas competências. Com relação a esta questão das dívidas ocultas, o bastonário da Ordem diz que é no mínimo estranho que, ouvidos 3 anos, não existam ainda arguídos ligados a este processo das dívidas ocultas. Aliás, é inquietação nossa, das pessoas que têm voz e daquelas que não têm. Nós aqui, eu pessoalmente sempre disse que não era boa filosofia estarmos a sacrificar todo um povo, né, para podermos salvar a pele de quem agiu até fora da lei. De quem agiu fora da lei, violando a Constituição. Aquilo foi simplesmente pegar na Constituição e rasgar. E ele continua na boa. Portanto, é estranho, continua na boa, exatamente porque você não tem arguidos constituídos. E isto causa espécie a qualquer mortal que não fica arrepiado com isto, está a leste de tudo o que é vida política, social e econômica deste país. Porque boa parte dos problemas que este país tem só se pode explicar a
partir das dívidas ocultas. Portanto, a Procuradoria-Geral da República remeteu este caso ao Tribunal Administrativo, mas quererá aqui o bastonário dizer-se que há uma certa inoperância das instituições que deveriam, portanto, trazer alguma informação ou, no mínimo, estes arguídos para que o processo possa, portanto, dar seguimento? A ser verdade, o que o bastonário disse até agora não tem arguídos constituídos. Até ter remetido qualquer coisa para o tribunal, não me lembro, senão para o tribunal administrativo. Só pode, para o tribunal administrativo, que é para ir apreciar as contas e tudo mais, no plano das contas, para ver se a gestão foi das melhores e se não foi, as infrações cometidas e as suas, digamos que, penalizações, um capítulo até de indemnizações e tudo mais. Mas, criminalmente, continua... Das dívidas ocultas também passaram para este gabinete? Não é tarefa deste. Dívidas ocultas é um outro assunto que tem a ver mesmo com o fórum criminal, e mesmo este gabinete, ao detectar qualquer situação de âmbito criminal, remete às instâncias próprias. É por isso mesmo que tem na sua composição Ministro das Finanças, Ministro do Interior, Ministro da Justiça, porque este gabinete tem um outro fim. Se nós for objetivo prevenir e combater a utilização do sistema financeiro nacional e outros setores da atividade econômica para o branqueamento de capitais, financiamento, terrorismo e outros crimes conexos. Dado que crimes, não é, têm os seus órgãos, a quem compete, portanto, proceder conforme manda a lei, sempre que descobrirem isso, vão apropriado para as dívidas ocultas em tribunal criminal. Exatamente. Tendo passado pelo Ministério Público, que é o Ministério Público que tem que, portanto, deduzir a acusação. E com este reacender deste caso das dívidas ocultas, tem a esperança de que a breve... Reacender por causa do discurso do bastonário? Do bastonário, exatamente. Não reacendeu nada. Ele simplesmente criticou, atacou, inclusivamente ele termina, que eu estava a tentar seguir sequência, mas saltou, mas porque começa com a questão da própria descentralização, mas este capítulo ele termina das ocultas com a seriedade que ele merece, sob pena de a justiça moçambicana cair num descrédito total. Simplesmente isso, não se rescindeu nada, não se... Ele, pelo contrário, está a criticar o facto de tudo estar se fazendo para a gente esquecer. Porque isto não é mais do que isso para boi dormir. E como nós, de facto, somos bons de cama, estamos aí a dormir. Exato. Não sei quando é que a gente vai acordar. Vamos então passar para o nosso último tema da noite. Vamos falar desta criação do Gabinete de Informação Financeira do Estado. Desculpa, porque nesta intervenção do bastonário, o primeiro ponto não é menos relevante. Ele aparece com algumas declarações bem fortes que é preciso que se sublinhe. Ele diz, portanto, na sequência dos consensos alcançados, ele diz que impõe-se fazer aqui uma reflexão, que seja promovido um debate público alargado para discutir a operacionalização jurídica dos consensos alcançados, pois de outro modo estaríamos a excluir sensibilidades, até sensibilidades conhecedoras desta matéria, cientificamente analisar-se técnico, juridicamente, estas sensibilidades.
ia corrermos o risco de deixar de fora os fatores suscetíveis de pôr em causa a própria paz. Mais importante ainda, diz, se queremos defender o Estado de Direito, onde a ampla participação de todos é uma característica fundamental, não podemos aceitar que os moçambicanos não sejam ouvidos. Não seja esta posição interpretada. Portanto, não era possível passar sem sublinhar estes aspectos, porque são muito importantes para que os proponentes consigam ver que as sensibilidades mais polidas, mais atentas nesta matéria, digo, mais atentas a todos, mas se ela tem que ser transformada em lei, interessa muito mais aos juristas, né, mais do que os próprios legisladores. Porque se nós formos a ver até quantos entendedores desta matéria jurídica dentro do pequeno, daí que as discussões por vezes têm esta índole, simplesmente política, e eu até devo dizer um bocado desleixada, não é? Distraída, e quando conversa nos corredores da Assembleia, um e o outro lado dos proponentes, a abordagem desta questão é uma abordagem apaixonada apenas. E isto é preciso ver-se que trata-se de uma Constituição. E a Constituição é aquela que o próprio presidente tem número, isto eu já referia tempo atrás, no comentário anterior, que o primeiro que deve cumprir e fazer cumprir a Constituição, mais que na comunicação que fez à nação no dia 7, referiu que no ponto, né, da referida comunicação que ele e o líder da RENAM falaram, das vantagens das decisões serem tomadas com a participação de todos para tornar eficaz a sua implementação. E disse também que esse novo pacote não deveria, portanto, acomodar as vontades de duas pessoas. Sim. Eu até pus num diagrama. Não podemos correr o risco de proceder a alterações de desenvolvimento econômico e social. Ora, a criação das assembleias distritais por todo o país terá um impacto financeiro muito grande. Eu devo confessar, meia culpa minha, a verdade, ao nível daqui, eu não mexi esta questão dos fóruns onde tenho estado, eu já coloquei este problema, porque de facto, eu quando vejo os 153 distritos com assembleias, eu até dizia, que nem que sejam assembleias de 30 membros por cada assembleia, é muito dinheiro para um país que vai pensar em reerguer-se. Sei lá, daqui a quanto tempo, se será em 2024 ou 2030, não sei o que mais, ainda pensar em reerguer-se, porque as dívidas que tem são durante muito tempo. Exato, vamos então ter que encerrar este tema. Últimas considerações do Dr. Frangulos para seguirmos para o nosso último tema? Bom, as últimas considerações seria exatamente em relação ainda a este discurso do Bastonário, e vou terminar por aí. Ele diz, o outro aspecto que deve ser objeto de especial atenção é a impossibilidade de termos candidatos independentes nas eleições autárquicas, pois com essa solução os munícipes ficam impedidos de ter um presidente de município capaz e com o qual se identificam, porque a maioria na Assembleia Municipal é que indica o presidente do município. Está a falar aqui das autarquias e das suas eleições diretas. Portanto, quem sou eu, não é, mais do que o Bastonário? Eu já tinha dito isto, mas eu sou comentador aqui na STV apenas. Não sou
autoridade possa fazer alguma opinião. Mas eu, como comentador, não sou nenhuma autoridade. Falou a autoridade, não é? Como disse, né? No outro tempo, quando vinha o rei, dizia, levante-se, vem aí o poder, que dizia-se ela tinha. Então, eu posso dizer, em outras palavras, que Roma locuta falou. Então, passando para o nosso último tema da noite, Dr. Frangulos, vamos analisar então esta criação do Gabinete de Informação Financeira do Estado, mas antes vamos ver uma reportagem e já voltamos para a análise deste tema. Pedi então a realização que colocasse a reportagem relacionada à criação do Gabinete de Informação Financeira do Estado. Para a seguir, entramos então para a análise. Outra proposta de revisão da lei que cria o Gabinete de Informação Financeira de Moçambique. Alegam que o órgão não deve continuar sob tutela do Conselho de Ministros, mas sim deve ser independente. Como é que um órgão como este pode estar encarregue de implementar sanções que são de âmbito superior, ou seja, de um Conselho de Segurança do Estado? Pois tal responsabilidade tem que ser estatuária de um aparelho repressivo da autoridade do Estado e não emanada por um chefe de gabinete. A composição do Conselho de Coordenação, presidido pelo Primeiro-Ministro, integrando os Ministros de Finanças, Justiça, Interior, de indefinição e promiscuidade da relação de subordinação deste órgão a potenciais suspeitos à prática de crimes que a mesma pretende combater. Entretanto, a maioria da Frelimo impôs-se a favor. Entende esta bancada que o instrumento vai melhorar a atuação do gabinete no combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento ao terrorismo. Votamos a favor porque, por via da presente proposta, o GEFIM passará a ter poderes inspectivos e sancionatórios para as entidades sob supervisão. O GEFIM, com base no capítulo 7 da Carta das Nações Unidas, poderá coordenar e fiscalizar a implementação das sanções adotadas pelo Conselho de Segurança deste órgão. O Ministro da Economia e Finanças foi quem, em nome do Governo, esteve no Parlamento para defender a proposta, tendo afirmado que a revisão feita na lei visa adequar o instrumento às convenções das Nações Unidas. A alteração à Lei nº 14/2007, de 27 de junho, resulta da necessidade de adequar e conformar a lei de GEFIM às convenções das Nações Unidas, designadamente sobre o combate ao tráfico ilícito de estupefacientes e substâncias psicotrópicas, Convenção de Viena de 1988, combate à criminalidade organizada transnacional, Convenção de Palermo 2000, prevenção e combate à corrupção, Convenção de Mérida 2003 e a supressão de financiamento do terrorismo em 1999. As resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre a matéria, bem como as 40 recomendações. O Gabinete de Informação Financeira é um órgão do Estado criado em 2007, visa combater o branqueamento de capitais e outros crimes financeiros. Da revisão aprovada esta quinta-feira, destaca-se a introdução da prevenção e combate do financiamento ao terrorismo, a obrigatoriedade de comunicação pelas instituições financeiras de casos suspeitos de financiamento ao terrorismo, além da troca de informações entre o Gabinete e as autoridades alfandegárias sobre casos de travessia ilegal de dinheiro. Dr. Frangulos, portanto, vamos falar então desta revisão deste gabinete que foi criado em 2017, aliás, 2007. Pelo que se pode perceber é que há um certo descontentamento da oposição com relação à composição do Conselho de Administração, que integra o Ministro das Finanças, do Interior, da Justiça, que não está a reunir consenso, mas entretanto a bancada maioritária aprovou esta revisão. Quem manda? A maioria. A ditadura do voto é assim mesmo, vimos desde o primeiro dia.
Mas em vez de descontentamento, pareceu-me que a oposição está desconfortável, não se sente confortável com isto. E por quê? Por argumentação e vê que, bom, isto aqui não vai andar. Não é praticável, não é operacionável. E não só, é só de ver que este gabinete existe desde 2007, não é? E é verdade que as suas operações e informações não são públicas, não são do nosso domínio, mas por aquilo que nós vimos, vamos lá dar um exemplo, quando foi da onda dos raptos e sequestros. Os primeiros raptos e sequestros, os seus resgates rondavam na ordem de milhões de dólares. Portanto, não de meticais. Milionários. Bilionários se for a olhar para o metical. E nunca ouvimos sequer que foram encontrados os autores morais e esses dinheiros seguiram esta rota, este destino. Por quê? Porque este gabinete, se funcionou, então lá dentro tinha e tem se calhar ainda ratos e baratas para tratar de comer a informação, não é? Estando neste gabinete não vai comer roupa como costuma fazer a traça e as baratas e os ratos só para comer a informação. Então tem ratos lá, não é? É linguagem própria, ratos, topeiras, quando se trata de linguagem da segurança, quando tem um indivíduo que é duplo, portanto o agente duplo chama-se topeiro, são bichos que são, portanto, trazidos os seus nomes para poder identificar determinados indivíduos com determinadas atividades e características. Então, se de facto este gabinete interceptou alguma informação financeira, depósitos de dinheiros que não se vê, portanto, a sua justificação. Então, essa informação não chegou onde devia chegar. Portanto, algum rato comeu, alguma barata ou alguma traça. E, desde logo, você vê que aqui se lê a fundamentação, encontra que isto aqui é feito num determinado cômputo. Portanto, estabelecer mecanismos para a colaboração na identificação de fundos e resultantes do crime organizado abrangendo transnacional. Coordenar e fiscalizar a implementação das sanções, né, adotadas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas com base... Então, é preciso agir conforme as práticas internacionais, com o risco de não pertencer, não é, a este concerto, não é, dos países civilizados, mas que não é mais do que a letra morta, não é mais do que um papel para o patrão ver, o inglês ver, as Nações Unidas, etc, etc. Mas no fundo, de 2007 para 2018, vão 17 anos, não produziu nada que se pareça, não? Que a oposição, muito e bem disse, primeiro-ministro, procurador-geral, ministro que superintende as finanças, ministro do interior, ministro que... E não só a tutela, não é? Que é o primeiro artigo. O Gabinete de Informação Financeira, abreviadamente, é uma entidade do Estado de âmbito nacional dotado de autonomia, podendo delegar um membro do Conselho de Ministros. Portanto, e funciona sob tutela do Conselho de Ministros, podendo delegar um membro do Conselho de Ministros. Portanto, são algumas alterações. Agora, com tutela do Conselho de Ministros, já, esse Conselho de Ministros é muita coisa, é muita gente.
nós estamos perante o crime organizado, estamos perante o crime do colarinho branco, estamos perante atividades ilícitas que dão muito dinheiro. Sim. E o dinheiro é simplesmente veneno. Então, não me parece haver ainda uma vontade política para que este gabinete funcione de facto. Porque com tanta gente assim não vai funcionar. Olhar para as tarefas que tem, quer dizer, de uma autoridade, primeiro, cuja a atividade direta Exato. seja o que é o objeto do próprio gabinete. Mas acha que... E para operacionalizar, precisa de alguém que está ligada à segurança, ou do Estado, ou o Ministério do Interior. Acha que Portanto, como? Com esta composição não virá resultados satisfatórios? Não, eu acho que não. Não. E veja só, eu estava a tentar alinhar isto, encontramos uma direção geral, não sei onde é que deixei, mas está por aqui, o Conselho de Coordenação, né? O gabinete é dirigido por um diretor-geral, coadjuvado por um diretor-geral adjunto, ambos nomeados pelo primeiro-ministro das Finanças. É muita confusão. Não é muita confusão, é muita falta de vontade política de fazer as coisas. Este meu acho que já percebeu o que é que eu estou a dizer. É que, olha, nós vimos o que aconteceu ainda há pouco tempo. Quem foi um dos participantes é o Ministro das Finanças. É o Ministro das Finanças. Portanto, o diretor-geral e o seu adjunto exercem as funções não é por aí. Portanto, um diretor-geral, adjunto, ambos nomeados pelo primeiro-ministro, sob proposta do ministro. Mas esse crime, né, de alta roda que movimenta milhões de dólares, onde é que circula? Circula ao nível de baixo, circula ao nível de cima. Portanto, não é entregar esta pasta a toda a gente. No dia que houver vontade, nem que tenha que criar uma alta autoridade, não é? Do combate, eu já disse isto muitas vezes, do combate da alta criminalidade. Devia ser uma instituição independente. Até quando diz de diretor-geral, isto choca logo com a tutela que tem, não, é isso? Devia ser um órgão na autonomia. Choca com a autonomia que tem. Isso vem aqui atrás, né? Autonomia, eu até apontei, atribuição, Moçambique, branqueamento de capitais, autonomia, atribuições, não está muito longe, acho que veio logo aqui. Portanto, eu dizia que a autonomia que tem é uma autonomia muito limitada, que não lhe permite, portanto, realizar todas essas funções. Uma das autonomias que não tem, que eu não estou a apanhar, por exemplo, é uma autonomia patrimonial, administrativa, parece que tem. Onde é que está? Pronto, fugimos. Mas para dizer que, para ser uma direção geral, de facto, teria muito mais força se tivesse uma autonomia e até se criasse como uma autoridade, né? Uma alta autoridade, não autoridade qualquer, como uma alta autoridade de combate. Quer dizer, um órgão. No tempo das vacas gordas, a própria Polícia de Investigação Criminal não é aquilo que é hoje, né? Talvez volte a recuperar. A Polícia de Investigação Criminal era uma polícia de elite, como a Força Aérea eu continuo a dizer isto, Marinha nas Forças Armadas. Não é o mesmo que, não é, mas isto é uma divisão social do trabalho.
como as forças terrestres. Aqui nós temos os falcões na África do Sul. Né? Então, no dia que de facto Moçambique vai acordar com vontade que não esteja lá dentro, não faça parte desse crime, Moçambique vai criar de facto instituições capazes, fortes e com autonomia para poder fazer serviço. Desta forma, não podemos estar a pensar de facto não sei como é que não consegui ver. Portanto, de âmbito nacional, dotado de autonomia, a autonomia administrativa e técnica, e funciona sobretudo. Onde é que está a financeira aqui? Não, não vi? Exato. Onde é que está a autonomia financeira? Isso é dinheiro. Você chama-se Gabinete de Informação Financeira, não tem dinheiro, não tem autonomia financeira. E é por isso que foi colocado, não é? Este órgão foi colocado, não é? Sob tutela do próprio ministro que superintende a área das finanças. Sim, senhor, é o Conselho de Ministros, né? O primeiro-ministro está em número 1, mas entrega se tivéssemos tempo, havíamos de ler. São membros do Conselho, primeiro-ministro, procurador-ministro que superintende. Ora, o gabinete tem um diretor-geral coadjuvado por um diretor adjunto nomeados pelo primeiro-ministro, sob proposta do ministro que superintende a área das finanças. Quer dizer, tu não queres nada ainda. No dia que has de querer, de facto, uma instituição, não vais fazer leis com toda de titulares, com todas estas tutelas, né? E eu já estive a explicar o que era isso, tutela. Tutela não é mais que controlo, né? E o controlo, se é muito apertado, você não tem qualquer autonomia para fazer o que deve fazer. Sabe. Obrigado, Dr. Frangulhos, pela sua análise. Voltamos a ver numa próxima oportunidade. Nós vamos fazer um brevíssimo intervalo, já voltamos para as notícias. Até já.